Bom, hoje vamos contar, através de uma narrativa, como uma molécula específica ela se caracteriza e as associações que podemos ter a ela. Bom, a nossa personagem será nada mais nada menos que a glicose, a famosa C6H12O6, ou também o açúcar, como preferir caracterizá-lo. Assim como citado no livro de Conhecimento a partir de Estudos, a glicose é um monossacarídeo e um carboidrato dentre os mais importantes da biologia, que é estudado como fonte de energia intermediário metabólico dos seres. O contexto abordado vai ser focado no nosso trabalho atual. A relação que a querida glicose tem com aspectos de antigamente, mas principalmente nos dias atuais. Assim como dito anteriormente, é um tipo de carboidrato utilizado como fonte de energia para o organismo dos seres vivos. A primeira associação que é feita de cara é açúcar e diabetes, o que não está errado, mas também pode vincular ao Covid-19, que é o atual vírus que tem levado a muitas mortes e infecções nos últimos tempos. Há plantas que utilizam a fotossíntese, há organismos que usam como respiração, há medicamentos, a economia e também ao fato de que já foi uma importante molécula para a história e para a economia no Brasil colonial. A seguir, será falado tudo isso para vocês. A começar pelo fato que o açúcar foi uma das principais bases da economia no Brasil colonial entre os séculos XVI e XVIII. Ela era tão utilizada e sua produção precisava ser tão grande que foi preciso traficar escravos da África para ajudar na extração da cana. E com isso, só aumentava o consumo, a exportação, passando a ser um produto de primeira necessidade e utilizando para adoçar bebidas, manter frutas, e era usado na medicina e dentre outros. Dando continuidade, o uso passou a ser tão exagerado que começou a ter várias complicações, dentre elas a diabetes, que é uma doença causada pela má absorção de insulina, um hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia ao organismo. A insulina ela tem a função de quebrar as moléculas de glicose e transformá-las em energia para a manutenção das células no corpo. Outra presença da glicose é na respiração celular, onde o produtor, ele dentro de cada uma de suas células, ele utiliza e transforma a glicose, liberando energia que a célula consegue utilizar em suas atividades. Esse processo também ele ocorre na fotossíntese das plantas. Outra associação que podemos fazer com a atual crescente do consumo de açúcar no mundo são a questão de economia, essas coisas assim. Primeiramente, vamos dizer que os agricultores brasileiros, eles são os maiores produtores de açúcar no mundo. E com o aproveitamento da queda do real no quesito econômico, eles aproveitam para aumentar o lucro deles e, consequentemente, o mercado tem um aumento significante de vendas. E aí leva cada vez mais o consumo por parte das pessoas, que já chegou a cerca de 51 e 55 quilos consumidos dentro de um ano por cada pessoa. Bom, no quesito de medicamentos, pegamos uma só para a gente exemplificar, mas é que é utilizado atualmente em alguns processos estéticos para retirada de varizes, algumas injeções contendo soluções hipertônicas de glicose, que elas são injetadas direto na corrente sanguínea e têm o intuito de fazer com que desapareçam completamente com essas varizes. Esse procedimento ele é chamado de escleroterapia. Bom, e por fim, para associarmos a glicose ao Covid-19, que atualmente é um vírus que está causando várias infecções e mortes no mundo, utilizaremos ela aplicada a problemas de diabetes, que é uma doença que já foi citada anteriormente. Bom, foi feito um estudo pelos cientistas da Unicamp, onde desvendaram o mecanismo que torna o coronavírus mais grave em diabéticos. Foi identificado que o maior teor de glicose no sangue permite que o corona se replique mais do que ocorre em organismos saudáveis, o que vai desregular o sistema imune e vai provocar morte de células pulmonares. De um modo bem específico e mais científico, o açúcar ele favorece a infecção pelo interior dos monocitos, que são células de defesa do nosso organismo.
Elas circulam pelo sangue e eles vão até os tecidos que estão infectados, como o pulmão, no caso do coronavírus, que é o que mais é atingido. Essas células de defesa, elas estão em mais quantidades no pulmão da pessoa infectada, né, do corona. O que acontece é que o coronavírus usa a glicose, o açúcar, como um combustível para sua replicação dentro dos monocitos. Como um dos principais órgãos afetados pelo Covid, assim como eu disse, é o pulmão, quando o corpo detecta a infecção, ele envia grande quantidade de monocito até lá, né, para ter a defesa. Acontece que além desses monocitos no sangue da pessoa com diabetes, quando não está sob controle, há um excesso de glicose chegando até no pulmão também. E assim leva ao coronavírus usar aquela célula que tinha grande força para ser uma defensora, né, dessa infecção, a se replicar e aumentar em mais quantidades e causando uma pior infecção em quem tem a diabetes.